Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar as integrais iteradas. O objetivo, de estudar esse conceito é que ele vai ser muito útil lá quando a gente vê o teorema de Fubini para calcular aquelas integrais duplas, quando a função for contínua sobre um retângulo, tá? Então a ideia, a gente vai fugir, daquela definição de integral, tá? Apresentar um método prático para fazer o cálculo daquelas integrais duplas, tá? Então hoje a gente estuda as integrais iteradas, aí na próxima aula a gente vê lá o teorema de Fubini, maneira prática de calcular as integrais duplas. Vamos lá então. Vocês lembraram lá de cálculo 1? Calcular integral de função de uma variável pela definição é um trabalho muito duro, né? Você tem que pegar partições de intervalo e calcular somas de rima e o limite das somas de rima, né? Então isso muitas vezes, dependendo da função, isso pode ser muito complicado, tá? E o que facilita, nossa vida é utilizar o teorema fundamental do cálculo, né? A ideia é simplesmente achar uma primitiva da sua função e calcular lá uma diferença, né? Das primitivas calculadas, da primitiva calculada nos extremos ali do intervalo. A integral iterada você pode pensar que é uma generalização desse caso para funções de duas variáveis, tá? Então, ó, vamos supor que temos a função f, tá? De duas variáveis, ok? Sempre duas variáveis, integrável, um retângulo AB cartesiano CD, ou seja, o x varia de A a B e o y varia de C a D. Tá, vamos lá. O que vai significar essa notação aqui, ó? Então lembra, o y varia de C a D, tá? Então, ó, quando a gente escrever isso aqui, ó, o símbolo integral C com o extremo CD, fxy dy, eu estou querendo calcular a integral da função f, tá, com relação a y, tá? O dy aqui é o que manda em relação a qual variável eu estou integrando, tá? Então é semelhante ao que a gente faz lá para derivadas parciais, né? Quando eu calcular a integral em relação a y, o x você vai deixar ele constante. Você vai enxergar ele como uma constante, tá? Então nós vamos enxergar essa função f, que tem duas variáveis, como sendo uma função que dependa de uma variável só, que é y, tá? Daí você vai integrar essa função f em relação a y, utilizando o teorema fundamental do cálculo, né? Você vai achar uma primitiva e você pega essa primitiva, calcular no d, no c e fazer a diferença, tá? Então esse procedimento é o que a gente chama de integral parcial, né? Integração parcial de f em relação a y, tá? O que acontece? Após esse cálculo, o que vai sobrar não vai ser um número, né? Possivelmente. Pode acontecer sobrar só um número, tá? Mas em geral não. O resultado vai ser uma função que depende só de x, tá? Porque já integrou em relação a y. Aí como você calculou as primitivas que você encontrou no y, vai sobrar só uma função que dependa de x, tá? Então essa integral aqui, ó, vai ser uma função que depende de x, que eu vou chamar de a de x, tá? O que acontece? A gente vai pegar agora essa função a, que é uma função de uma variável que depende de x, e calcular a integral dela de a a b, tá? Em relação a x. Então você vai integrar essa função em relação a x, entre os intervalos a, b e isso, entre os intervalos a, b. Aí, como a gente calcula? Utilizando o teorema fundamental do cálculo. A gente vai procurar uma primitiva da função a, vai pegar essa primitiva que você encontrou, calcular no b, calcular no a e fazer a diferença. O resultado, ao final de ter feito essas duas integrais, o resultado final é o que a gente vai chamar de integral iterada. É a integral, né, de iterada da função f, tá? Então lembrando que o a de x aqui, ó, é isso aqui, tá? É o verde aqui, ó. É o que está dentro do colchetes.
Então, calcular uma integral de uma função f de duas variáveis, integral iterada, um retângulo ABCD, como a gente está fazendo aqui? Primeiro você pegou a função f, enxergou ela como uma função que depende só de y, então trata x como uma constante, integra de c a d. Pega o resultado que essa função depende de x só e integra em relação a x. Tá? Isso é a integral iterada de f. Certo? Então, quando aparecer integral, para calcular a integral iterada desse tipo, sempre tenha em mente, calcula a integral de dentro para fora, tá? Primeiro calcula a integral em relação a y e depois a integral em relação a x, tá? Em geral é assim que aparecerá, tá? Não vai ter os colchetes aqui, tá? Te falando qual derivada de calcular primeiro. A outra integral iterada também define-se de maneira análoga. O que é a outra integral iterada? É inverter a ordem de integração. Em vez de integrar primeiro em relação a y, você integra primeiro em relação a x. Tá? Que é essa aqui, ó. Note, primeiro você integrou a f em relação a x. E nesse caso, como é que você faz? Você vai enxergar o y como uma constante. Então você vai calcular essa integral aqui, ó, primeiro. Então você vai chegar a y com uma constante e vai calcular a integral dessa função em relação a x. Tá? Ó, quem manda em relação a qual variável você está integrando, forma fácil de olhar e ver, né? Em relação a qual variável você está integrando é o x, tá? E também ó, os intervalos de integração tem que estar de acordo, tá? Que ó, no nosso retângulo lá, o y varia de a a b e o x varia de a a b e o y de c a d, tá? Então se eu estou integrando em relação a x, né? O intervalo que tem para essa integração aqui é o AB, tá? Então, ó, você vai pegar f e integrar em relação a x. Resultado, você é uma função que depende de y. Tá? E para fazer essa integração, você vai enxergar o y como uma constante. Então, o resultado final dessa integração, possivelmente é uma função que depende de y. Então, aí no final, aí depois, o segundo passo é integrar essa função que sobrou em relação a y. Tá? Então, as duas funções, primeiro você integra o que está dentro, de dentro para fora, né? Primeiro, bom, nesse caso, essa integral você vai primeiro integrar f em relação a y, e essa integral primeiro você vai integrar em relação a x, certo? Nós veremos na próxima aula que, dependendo da sua função, essas integrais iteradas, tanto faz, tá? Vai dar o mesmo resultado. Então pode acontecer, nós veremos alguns exemplos, de ser a ordem de integração ser importante, no sentido que pode ser muito mais fácil calcular por exemplo, essa aqui pode ser muito mais fácil de calcular do que essa. Tá? Pode ser muito mais fácil calcular a primeira integral, a ordem de integração, integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x, do que calcular a integral iterada primeiro integrando em relação a x e depois em relação a y, tá? Nem sempre, tá? Vale a igualdade, mas na maioria dos casos que a gente vai estudar, né, os casos que interessam, vai valer a igualdade, tá? Bom, pessoal, agora vamos fazer dois exemplos, né? Na verdade é um exemplo só de cálculo de integrais iteradas, tá? Olha só, no A e no B, ó, a função que a gente está integrando é a mesma, né? A função x² vezes y. A diferença é que no A aqui, ó, primeiro a gente vai integrar em relação a y, tá? E no item B aqui, ó, primeiro nós vamos integrar em relação a x. Note que quando a gente mudou a ordem aqui de integração, o intervalo de integração mudou. Aqui, ó, y varia de 1 a 2, o x varia de 0 a 3, tá? Então a ideia é sempre essa. Se eu dou a integral só desse jeito para vocês integrarem, como é que eu sei se é o x ou se é o y que está variando? Qual deles, né? Então, quem está variando de 1 a 2? É o x ou é o y? Bom, você vai olhar aqui, olha a integral de dentro. Tá? Igual aqui, amarelo, ó.
é a integral de uma função dy. Então quer dizer que quem varia de 1 a 2 é o y. E claro que então, quem varia de 0 a 3 é o x. Aqui no item B, mesma coisa. Ó. A integral aqui de dentro, ó, que eu pintei de azul, ó, estou integrando em relação a x, né? Então, quem varia de 0 a 3 é o x. Consequentemente, quem varia de 1 a 2 é o y. Tá? Então, lógica diferente de um para o outro. Ó, não é só para mudar a ordem de integração, não é só mudar assim o x e o y. Tem que mudar o intervalo de integração também, tá? Tem que fazer sentido aqui. Tá? Ó, nas duas, o x varia de 0 a 3 e o y varia de 1 a 2. Tá? Então, essas duas são, vamos dizer assim, entre aspas, é a mesma integral iterada, só que a ordem é diferente. Tá? Cuidado que nós vamos ver que nesse caso, a gente vai chegar no mesmo resultado nas duas integrais. Isso nem sempre acontece, tá? Na próxima aula a gente vai ver uma condição suficiente para garantir isso. Mas a princípio nem sempre isso é verdadeiro, tá? Então vamos calcular primeiro o item A aqui. Então, como eu falei, primeiro vamos calcular essa integral aqui, ó. Bom, as funções aqui são tranquilas de integrar, né? Porque são funções polinomiais. Então olha só, como estou integrando em relação a y, o x para a gente é uma constante. Então você pode... Então note que a função aqui, ó, é x vezes uma função que depende de y, né? Então esse x quadrado, você pode colocar para fora da integral. Então essa integral é, na verdade, x ao quadrado vezes a integral de y dy, né? Nesse intervalo 1, 2. Esse aqui fica x ao quadrado. Aí o resultado da integral de y dy é y ao quadrado sobre 2, né? Aí o intervalo que nós vamos integrar é de 1 a 2, tá? A fórmula que estou usando aqui é essa aqui, ó. Integral de y dy é y ao quadrado sobre 2 mais c, né? Em geral, a integral de y elevado a n, né? É y elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, né? Mais a constante. Aí, vamos continuando aqui. Vai ficar x ao quadrado. Aí tem que calcular y ao quadrado sobre 2, né? Em 2. Aí aqui a gente está aplicando a teoria fundamental do cálculo, né? Que é 2 ao quadrado dividido por 2 menos 1 ao quadrado dividido por 2. Lembra? É sempre isso aqui é uma primitiva, né, da função. Então calcula a primitiva num extremo do intervalo de integração menos a primitiva calculada no outro extremo. Foi isso que eu fiz, né? Calculei a função y ao quadrado sobre 2 no 2. Calculei a função y ao quadrado sobre 2 no 1 e fiz a diferença deles. Sempre nessa ordem, tá? Calculando um ponto de cima menos a integral no ponto de baixo. Que é sempre no... Se pensar em intervalo, né? Esse é o intervalo. A gente está integrando o intervalo 1, 2. Então é sempre no... Calcula a primitiva no intervalo, no extremo maior, digamos assim, né? Menos o menor número. Né? A primitiva no menor número. Acho que vai ficar assim, né? Então, 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2, 2. Ele é meio... 1 ao quadrado é 1. Esse 2 aqui você pode enxergar como sendo 4 meios. Então fica 4 meios menos meio, 3 meios, né? Então a resposta é 3 meios vezes x quadrado. Tá? Essa é a resposta para essa integral dupla aqui, ó. Integral dupla não. Perdão, para essa integral aqui. Tá, mas a gente quer a integral iterada aqui, ó. Então agora a gente pegar o resultado. Lembra que eu falei quando você lá no começo? Quando você calcula a integral em relação a y, que vai sobrar uma função que depende de x, que a gente chamou de a. É isso aqui, ó. No final sobrou uma função que depende de x, né? Esse aqui é meu a de x. Então agora a gente pega essa função e integra em relação a x. E no intervalo 0,3, tá? Então, portanto,
Só estou copiando lá qual é a integral que nós temos que calcular, tá? Então isso aqui é integral de 0 a 3. Isso aqui, ó, nós calculamos, que é, tá aqui, ó, 3 meios de x ao quadrado. Dx. Então, ó, sobrou uma integral de uma função de uma variável. Então, esse aqui é 3 meios, que multiplica a integral de 0 a 3 de x ao quadrado dx. O 3 meios é uma constante, está multiplicando uma função que depende de x. Constante, quando está multiplicando uma função, você pode colocar para fora, tá? Da integral, igual a gente fez aqui, ó, com x quadrado, tá? Derivada é semelhante também, né? Quando a gente calcula derivada parcial, lembra? Aqui, ó, a gente tem que calcular a integral de x ao quadrado dx. Isso aqui é x, uma primitiva, né? As primitivas são todas dessa forma, x ao cubo sobre 3 mais c. Então isso aqui é 3 meios vezes x ao cubo sobre 3, 0 a 3. Então isso aqui fica 3 meios que multiplica 3 ao cubo sobre 3 menos... Ah, bom, 0 ao cubo sobre 3 vai dar 0, né? Então fica 3 meios que multiplica 3 ao cubo 27 por 3, 9. 9 menos 0. Isso aqui dá 27 meios, né? Vai ficar 3 vezes 9 dividido por 2. Então esse é o resultado ali do item A. Agora o B é integrar a mesma função, tá? Só que invertendo a ordem de integração. Então primeiro calcular a integral da função x ao quadrado vezes y em relação a x no intervalo 0, 3. Isso mesmo, né? Então note que você vai ver que a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Como eu já falei. Então agora, ó, eu estou integrando em relação a x. Então y eu trato com uma constante. Então acho que nessa função aqui, ó, você pode enxergar ela como um produto, né, de uma função que depende de x por uma função que depende de y. Então y, tudo que depende de y, pode pôr para fora da integral. Aí, aqui vai y, integral x quadrado. A gente viu aqui, né, ó, x ao cubo sobre 3. Aqui fica x ao cubo sobre 3, intervalo 0, 3. Aqui fica y. Essa conta a gente já fez, né? X ao cubo sobre 3, 0 a 3, ó. Deu 9 menos 0, né? Então isso aqui fica 9 menos 0. Vamos fazer de novo, né? Então isso aqui, ó, por definição, isso aqui é 3 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. Aí 3 ao cubo sobre 3, 3 ao cubo é 27, por 3, 9. Então isso aqui é 9. Isso aqui é 0. Então dentro do parênteses ali é 9 menos 0, que é 9. Isso aqui dá 9y. Então isso aqui é a primeira parte. Agora a gente vai pegar essa função, tá? Então lembra? Como eu falei, vai depender... Quando a gente calcula a integral dessa forma, né, integrando em relação a y, quando você termina ali a primeira parte da integração, vai sobrar uma função que depende de x. Quando a gente começa calculando a integral em relação a x, quando a gente termina a primeira parte da integração, vai sobrar uma função que depende de y, como aconteceu aqui. Então agora a gente tem que pegar essa função que a gente acabou de encontrar e integrar em relação a y no intervalo 1, 2. Vamos lá. Agora, ó, integral de 1, 2, 0, 3, é x ao quadrado y, dx dy, né? Então
Isso aqui é a integral de 1 a 2 da função 9y dy. Então aqui, ó, nessa função, 9 é uma constante que está multiplicando uma função que depende de y. Você vai lá e coloca a constante para fora na integral, tá? A integral de y, a gente já viu lá atrás, né? É y² sobre 2, né? Isso aqui é 9 vezes y² sobre 2, né? Essa a primitiva calculada no intervalo 1, 2. Então isso aqui é a y² sobre 2 é 2² sobre 2 menos 1² sobre 2. 2² 4 por 2, 2. Meio, 1² 1 dividido por 2, 2. Então isso aqui é meio. Então dentro do parênteses é 2 menos meio. Então é 9 vezes 2 menos meio. 2 menos meio é 3 meios, né? E 3 meios vezes 9 dá 27 meios. Bom, então olha só, nas duas formas de calcular essa integral, chegamos no mesmo resultado, tá? Isso aqui já era esperado, tá? Por causa do teorema de Fubini, que a gente vai estudar lá na próxima aula. Beleza? Bom, gente, ó, então agora o que a gente vai fazer é resolver exercícios, tá? Desse tipo de integral.